Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso Super Coffee Diário da Informação. Hoje é dia de Vasco, vamos falar sobre a volta do Campeonato Brasileiro e, claro, muito sobre o acordo bilionário que está a caminho do Vasco da Gama. Você vai entender todos os passos. Na segunda-feira eu falei aqui no café e hoje de novo, hein? Já vou passar o valor, supera 3 bilhões de reais. Calma que você vai entender essa conta e vai junto comigo até o final desse vídeo. Já deixa logo o like, comenta e compartilha para geral, se inscreve no canal, não esquece, ajuda demais. Tem a função Hype, hypa o vídeo, direto e reto com o principal tema do nosso vídeo, que é a relação da Justiça com o Vasco da Gama, a recuperação judicial. Tudo passa da nova empresa do Vasco da Gama, com a recuperação judicial e com a chegada do novo investidor, do novo parceiro para a Vasco da Gama SAF. Na última segunda-feira, eu trouxe aqui um passo a passo do que vai acontecer. Ontem, o Vasco, na quarta vara empresarial, protocolou e ingressou com o processo, indicando todos os passos que o Vasco precisa dar agora, para que tenha Marcos Lamack, através da sua empresa, a Almirante, que ele abriu exatamente para fazer a aquisição da empresa Vasco da Gama SAF, não seria pessoa física com pessoa jurídica, então PJ com PJ, a conversa é assim, para poder fazer os investimentos, comprar 90% da SAF, assumir as dívidas, pagar a recuperação judicial, recuperar o CT, né, fazer os investimentos no CT profissional e base, tudo isso nós vamos falar agora e você vai entender a conta de 3 bilhões. Ultrapassa esse valor, ou pode ser menos, porque você vai entender o lastro, como é que isso vai acontecer. Então vamos lá, torcedor. Hoje, a recuperação judicial, o Vasco tem uma dívida de 1 bilhão e 300 milhões de reais, ok? Eu, você e qualquer um que chegar lá e pagar essa dívida antecipado, claro que os credores darão um desconto e esse deságio vai acabar diminuindo esse valor. Mas ele tem já a obrigação, o novo investidor, depois eu vou trazer o passo a passo da justiça de novo para você. Mas o novo investidor, quem comprar a Vasco da Gama SAF, não vou dizer que é o Marcos Lamack, quem comprar, porque você vai entender lá na frente por quê. Vai ter que desembolsar o pagamento da recuperação judicial, ou seja, 1 bi 300, ok? Fechou esse valor? Vamos lá. 1 bilhão e meio de reais. Por que esse valor, Azevedo? Eu vou explicar para você. O Vasco tem um déficit no seu orçamento. Isso dito pela Álvares e Marçals, que é uma empresa séria do mercado que trouxe essa defasagem no orçamento do Vasco. O Vasco tem de receita 500 milhões e gasta 800. Então, todo ano, 300 em média como déficit. Então, o novo investidor tem por obrigação fazer o aporte de 300 milhões por ano para equilibrar o caixa, para deixar no 0 a 0. Deu para entender? Pelo período de 5 anos. Por isso a conta de 1 bilhão e meio. Eu estou resumindo, o vídeo é longo, o vídeo é explicativo, mas para que você possa entender o que vai acontecer. Então falei de 1 bi 300, 1 bi e meio. Estamos em 2 bi e 800. Mais 500 milhões que o Vasco tem, né, o novo investidor, que aportar ao longo de 5 anos, ou seja, na média 100 milhões por ano, né, para que o Vasco tenha os seus investimentos feitos e também aquisições de jogadores, pagamentos, enfim. Então a gente já ultrapassou os 3 bilhões. 2 bi e 800 mais 500 milhões, a gente está falando numa conta de 3 e 300. Ponto 1, que eu vou fazer agora aqui. Ponto, pula a linha e você vai entender. Com os acordos da recuperação judicial, e eles podem ser antecipados, esse 1 bi 300 pode diminuir. Então, digamos que 1 bi 300 vire 1 bi. Paguei todo o meu acordo da recuperação judicial, antecipei vários pagamentos, no final da conta não foi 1 bi e 300, e sim 1 bi. Então, 1 bi, 1 bilhão e meio, 2 bilhões e meio. Com mais 500, 3 bilhões. Ok? Chegamos na conta. Fábio, você falou que pode passar de 3 bi. Exatamente, eu vou explicar por quê. 120 milhões mais 30 milhões destinados ao CT. CT profissional 120 e base 30. Só aí já estamos falando de 3 bilhões 150 milhões de reais. Deu para entender a conta? Acho que ficou dentro, de acordo, para você poder começar a entender como é que vai funcionar essa matemática. Agora para esse raciocínio e vamos entender a justiça e depois eu vou voltar nele. Você vai
passo a passo entendendo. Vamos lá. Em linhas gerais, eu te dei o tamanho do investimento do investidor. Mas quem vai ser esse investidor? Bom, há mais de um ano, com troca de documentos, com due diligence, ou seja, com a investigação de quem é a Vasta Gama SAF, a empresa do Marcos Lamáquia vem tocando essa negociação. Chegou ao ponto de, entendi o negócio, gostei dos números, quero fazer a operação. Só que o Vasco está em recuperação judicial. Lembra na segunda-feira que eu falei, olha, vai assinar o MOU, que é aquele acordo entre as partes, vai para a AJ, que é o administrador judicial, avalia tudo que foi apresentado, envia, depois de aprovado, para a juíza, para poder fazer a espécie do leilão, como eu chamei aqui. Então, o que é o leilão? A proposta está lá. Marcos Lamáquia se compromete com um investimento de 3 bilhões e 150 milhões de reais. Essa é a proposta. Eu, Fábio Azevedo, tenho uma empresa. Eu quero aportar no Vasco, quero chegar com 3 bi e meio. Cobrir a oferta do Marcos Lamáquia. Significa que eu, Fábio Azevedo, vou pegar a SAF do Vasco para mim? Não. Porque o Marcos Lamáquia, como o investidor que está negociando, ele tem a prioridade. Ele vai chegar e vai falar assim, ué, Fábio Azevedo, 3 bilhões e meio? Ok, eu vou botar 3 bilhões e 600 milhões de reais. E não volta para o Fábio Azevedo fazer uma outra oferta. Então, é um leilão como se fosse uma licitação. No entanto, esse operador aqui principal, que é a empresa do Marcos Lamáquia, tem a possibilidade de cobrir qualquer oferta. O Fábio faz 3 bi e meio, você fez 3 bi e 700 e o outro fez 3 bi e 600. Ele fala assim, cara, quero 3 bilhões e 800 e acabou a conversa. Ou o Vasco fala, por mais que eu tenha aqui mais dinheiro, eu não sinto firmeza por N motivos, ele vai justificar ao juiz, nessas empresas. Aqui não apresento lastro, não conheço os sócios, não quero. Aqui eu tenho isso, isso, isso. E aí, claro, que a recuperação judicial vai avaliar tudo isso para saber se vale a pena ou não. Então ele tem o direito de cobrir a oferta, mas não necessariamente precisa cobrir a oferta para ficar com os 90% da SAF do Vasco. Entendido? Fábio, então o prazo é de 30 de setembro? Cara, falei para vocês segunda-feira e repito a informação que eu tenho. O prazo não é tão curto assim. O processo vai levar mais tempo. Há, inclusive, internamente uma expectativa de que avance até o final do ano. Pô, ferrou, Fábio, a janela abre agora, 22 de julho e fecha 11 de setembro, não vai dar tempo. Claro que vai, torcedor. Calma, torcedor. A janela vai abrir, o processo vai correr em relação à venda de 90% da SAF do Vasco, porém, os aportes já podem ser feitos quando a negociação estiver andando. E, inclusive, o Marcos Lamáquia já está participando indiretamente das ações que estão sendo tomadas. O nome do Pedro Emanuel foi passado a ele, a contratação do Nelson de Ossa está passando por ele pelas garantias que ele está dando, então nada está escapando aos olhos do Marcos Lamáquia. Ok? Voltando a falar sobre investimentos. Vamos lá. Aquela conta que eu fiz no início, você pegou? Está de acordo? Entendeu? Agora vamos lá. Outras contrapartidas. Por que o processo demorou do Vasco? Por que o Pedrinho, e muita gente não entendia, pô, o Vasco está demorando, o fulano vendeu rápido, o ciclano vendeu rápido, o Vasco demora, tudo demora. E eu sempre disse isso aqui porque eu tinha essa informação. O Pedrinho está protegendo o Vasco ao máximo. Algo que não foi feito no último contrato. E não foi culpa só do Salgado não, tá? É muita injustiça colocar na conta do ex-presidente que ajudou pra cacete o Vasco. Mas é muita injustiça botar na conta dele. Vários participaram do processo e não protegeram tanto o Vasco. O próprio investimento tem prazo para acontecer, na base e no profissional do CT. O próprio investimento anual para contratação tem prazo para acontecer. Não são aportes quaisquer, né? O investimento é feito. Em 10 anos não se pode tirar nenhum dividendo, ou seja, em 10 anos tudo tem que ser reaplicado aqui dentro, tudo jogado para dentro do futebol. Em 10 anos eles não podem vender a SAF, não pode mudar o dono. Isso é proteção ao Vasco da Gama, é uma proteção societária que não tinha sido feita lá atrás. Em linhas gerais, torcedor, eu sei que o vídeo deveria ser muito longo, mas todos nós temos os nossos afazeres e a nossa correria. De tudo que eu vi, de tudo que eu li, com quem eu conversei, essa proposta ela é infinitamente melhor
do que era a proposta, do que era a ideia lá atrás da 777. E lá não foi cumprido. A gente viu o que aconteceu. Tem um detalhe que não podemos esquecer. Existe uma discussão na Fundação Getúlio Vargas, na Câmara de Arbitragem, dos 31%. Também o investidor assume essa negociação. Quanto vai custar os 31? Os 300 milhões que foram pagos? 350, 400, 100, 200? É negociação. Tem mais uma coisa. Lembra aquele DIP, aquele empréstimo feito lá atrás de 80 milhões, que já está na casa de 82, 85 milhões, pode chegar muito mais? Também vai fazer parte da operação paga pelo novo investidor. Gente, eu sei e tenho acompanhado, alguns com tristeza, outros não, porque não conheço, enfim, mas assim, eu acho que discordar faz parte do negócio, faz parte, mas assim, ter o bom senso de avaliar, assim, isso aí não está sendo bem feito, não está protegendo o Vasco, não nos dará oportunidades mais à frente. Que Vasco você quer, torcedor? Qual é o Vasco que você espera? Se você tem filhos, olhe para o seu filho como eu olho para o meu, para o Lucas, que tem 13 anos. Que Vasco eu quero que ele veja? O que eu vi. E mais vencedor ainda do que eu vi. Porque eu tive 4, 5 anos maravilhosos. Outros anos também, mas aquele período ali, 97 até 2000, espetacular, os melhores da história do Vasco. Mas eu quero mais 4, 5 anos, mais 5, 10, quero mais momentos longevos. E nós, torcedores, merecemos. Hoje, recomeça o Campeonato Brasileiro. Boa sorte ao Pedro Emanuel. Vou ficar daqui torcendo, assistirei o jogo aqui dos Estados Unidos, não vou narrar hoje, mas assistirei, torcerei muito. Vamos fazer uma live pós-jogo, vamos fazer. E, cara, vou torcer pra cacete pra dar certo, pra ele chegando. Ex-zagueiro do Porto, cara que fez o pênalti decisivo no Mundial de Clubes em 2004, na vitória em cima do Once Caldas. 8-7, foi ele que foi lá e bateu e fez. Vou torcer pra cacete. Provável time pra hoje: Léo Jardim, Paulo Henrique Opuma, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Vou torcer pra caramba pra essa zaga dar certo, pra dar certo, parar da gente passar sufoco. Meio campo com Barros, Thiago Mendes, Adson. A dúvida é Nuno ou Andrés, provavelmente o Nuno e o Rojas. E na frente o Spinelli. Vou torcer demais pro Spinelli meter gol, meu irmão. Cara, não vamos torcer contra o Vasco. Pergunta que eu faço pra você, torcedor, olhando no seu olho. Você quer ser feliz ou ter razão? É simples assim. O Hugo Moura ontem foi apresentado lá na Arábia Saudita. Boa sorte para ele, boa sorte para a família. Todo mundo tem que buscar o melhor para a sua profissão, para a sua família. Se não deu certo no Vasco, o que a gente esperava, vida que segue, sucesso para ele também. É isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. E manda pra geral, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral e vamos juntos. Vamos construir a maior comunidade para falar de vasta gama. Se inscreve aí, vambora! Grande abraço e até mais tarde. Vai rolar live pós-jogo pra gente avaliar a volta do Vasco, o primeiro jogo no comando do Pedro Emanuel. Tchau!